Bom dia, meus queridos. Como vocês estão? Firme e forte? Que maravilha! Ótimo! Estou com saudade de todos. Bem, dando continuidade à videoaula, iniciaremos hoje o conteúdo referente ao terceiro bimestre. Lembrando que a presença de vocês será contabilizado no diário mediante a visualização e o comentário individual das aulas, certo? Então já estamos na unidade 3 do capítulo 5 e a página 195. É a nossa primeira aula referente ao terceiro bimestre, tá? Dia 10 de agosto de 2020. E nesta aula veremos uma outra forma de dizer e escrever palavras e estruturas linguísticas possíveis. Então, paráfrase e tradução de sentido é um tipo de texto elaborado com base em outro já existente e conhecido pelos leitores, mantendo a ideia do texto original. Portanto, é um tipo de intertextualidade. Professor, eu não entendi. O que é paráfrase mesmo? Então, a paráfrase é a recriação do que foi escrito. Mantendo a ideia do texto original. Certo? Você irá recriar o que já foi escrito, mantendo a ideia do texto. Isso é paráfrase. E o que é intertextualidade? A palavra inter significa entre. A palavra textualidade vem de textos. Então, entre textos. Então, intertextualidade é a relação que se estabelece entre dois textos, caracterizada por um citar o outro. Ok? O que é a paráfrase? Então, segundo Antunes, ele diz o seguinte: a paráfrase é voltar a dizer o que já foi dito antes, porém
com outras palavras. Então, a paráfrase é a recriação de um texto com outras palavras, sem que se alterem as ideias originais. Ou seja, vocês irão manter as ideias originais. Tá? A paráfrase é um recurso largamente usado pela mídia e por redatores experientes para reexplicar algo, relembrar o leitor sobre algo importante, fazer menção a outro texto que não está disponível. Professor, mas por que eu necessito aprender, estudar a paráfrase? Bem, a paráfrase ela é um assunto que irá ajudar vocês na interpretação de textos. Além disso, na prova do Enem, vêm os textos motivadores, que vocês irão ler todos aqueles textos motivadores e tentar interpretar. Porque se você não consegue interpretar os textos motivadores, você também não conseguirá produzir um bom texto, fazer uma boa redação. Então, este assunto irá ajudar você a interpretar. Ok? Parafrasear é interpretar um texto com palavras próprias, mantendo seu sentido original. Ou seja, você irá transcrever com novas palavras as ideias centrais do texto. Segundo Medeiros, parafrasear é, pois, traduzir as palavras de um texto
por outras de sentido equivalente, mantendo, porém, as ideias originais. A paráfrase inclui o desenvolvimento de um texto, o comentário, a explicação. A substituição de uma palavra por outra é a paráfrase que mais se aproxima do original. Então, quando você consegue traduzir e interpretar aquelas palavras que estão contidas no texto, mantendo as ideias originais, isso é parafrasear. Certo? Então, para parafrasear, alguns recursos podem ser utilizados, como emprego de antônimos apoiados em palavras negativas. Nós temos um exemplo. O amor é cego. Então, aqui nós temos uma frase. O amor é cego. Suponhamos que eu tivesse pedido para vocês parafrasear esta frase. Como ficaria? Então, aqui nós temos uma palavra. Quem ama não enxerga defeitos na pessoa amada. Então, aqui eu transcrevi com novas palavras. Mantendo as ideias centrais do texto. A paráfrase é um recurso que requer habilidade na interpretação textual, pois, para parafrasear, é necessário compreender a fundo a mensagem transmitida em um texto. Então, a paráfrase é um recurso que requer aptidão, que você consiga ler o texto e interpretar. Se eu não consigo interpretar o texto, então terei dificuldades em responder questões
interpretativas, até mesmo produzir uma redação. Então, além de dominar a interpretação de texto, o exercício desta exige repertório cultural, na medida em que quem escreve precisa conhecer uma variedade de textos, para que tente encontrar neles possibilidades de intertextualização com registros textuais válidos. Professor, eu não entendi nada. Então, quando eu digo repertório cultural, o que é um repertório cultural? Repertório cultural é o saber sobre várias áreas de conhecimento, como história, filosofia, sociologia, política, economia, saúde, cultura e dentre outros. Então eu preciso ter um conhecimento amplo de vários textos, tá? Eu vou deixar aqui alguns exemplos de como eu ter um repertório cultural, né? Primeiro, leia constantemente. Então, procure ler bastante sobre conteúdos diferentes. Isso vai ajudar você na hora de produzir textos dissertativos, argumentativos. Segundo ponto, seja um observador. Então, aprenda com as experiências dos outros. Enriquece a sua própria experiência. Então, quando eu estou observando, eu estou adquirindo experiência. Eu estou enriquecendo. Terceiro ponto, saia da rotina. Então, conhecer realidades diferentes das suas
enriquece seu repertório de vida. Então aqui eu preciso ter um conhecimento de mundo. Quarto, assista a documentários, filmes e séries. Eles irão te ajudar a aprimorar o seu repertório sociocultural. Então, quando você assiste um documentário interessante, um filme ou uma série, dependendo do tema da tua redação, isso vai ajudar você, contribuir você no teu repertório. Quinto, procure bons autores. Você poderá utilizar as suas citações para garantir mais confiabilidade ao seu texto. Então, à medida que eu leio bastante e eu tenho um conhecimento sociocultural, e dependendo do tema da redação, eu posso fazer as citações no meu desenvolvimento, o qual irá ajudar a ter um melhor embasamento. Na produção textual. Sexto ponto, pesquise. Então, o aluno, ele deve pesquisar. Sétimo, converse com outras pessoas. Porque quando você conversa com outras pessoas, você vai analisar a visão do outro o qual aumentará seu repertório sociocultural. Certo? Muito bem. Conceito: intertextualidade ou diálogo entre textos é a utilização de um elemento de um texto ou de uma obra de arte em geral em outro texto ou obra de arte. Então, a intertextualidade é o diálogo entre textos. E eu posso encontrar em obra de artes muitas intertextualidades.
E quais as exigências de uma boa paráfrase? Primeiro, sempre utilizar a mesma ordem de ideias do texto original. Segundo, não se deve omitir nenhuma informação essencial, ou seja, não se deve excluir ou subtrair nenhuma informação importante. Terceiro, não fazer qualquer comentário sobre o texto original. Então aqui você não vai comentar, você simplesmente irá transcrever com novas palavras. Mantendo as ideias do texto original. Quarto, não fazer repetições de frases construídas no texto original. Ou seja, se você repetir as frases construídas no texto original, isso se chama plágio. Plágio é crime. Então não faça isso. Quinto, fazer uso de vocabulário diferente do texto original. Ok? Eu substituir aquelas palavras que estão lá por um sinônimo, sendo que eu mantenha a ideia central do texto. Podemos encontrar palavras em poemas, textos bíblicos, artigos, crônicas e tantos outros gêneros. Exemplo: grande parte de nossas vidas transcorre em locais de trabalho. É o original. Eu vou parafrasear. Em locais de trabalho, grande parte de nossas vidas transcorre. Então aqui houve uma inversão dos termos da oração, certo? Outro exemplo. Os pedreiros construíram a quadra de esportes. Original. Vou parafrasear. A quadra de esportes foi construída pelos pedreiros. Então aqui eu fiz uma transposição da voz ativa para a voz passiva. Outro exemplo. Meu filho, não vá àquela festa, disse o pai. O texto original. Vou parafrasear. O pai disse ao filho que não fosse àquela festa. Então aqui houve a transposição do discurso direto no original para o indireto na paráfrase.
mantive a mesma ideia. Outro exemplo. O técnico admitiu o fracasso. Original. Parafraseando, ficou: o técnico admitiu que tinha fracassado. Então, eu substituí o substantivo fracasso por uma oração subordinada substantiva. Outro exemplo. O homem fumante tem problemas de saúde. Original. Parafraseando, ficou: o homem que fuma tem problemas de saúde. Então, eu substituí o fumante, que é um adjetivo, por uma oração subordinada adjetiva restritiva. Um outro exemplo. A lua só se esconde ao amanhecer. Original. Parafraseando, ficou: a lua só se esconde quando amanhece. Então, eu substituí ao amanhecer, que é uma locução adverbial, por uma oração subordinada adverbial. Um outro exemplo é um pequeno poema. Confira: tudo que respira, conspira, de Paulo Leminski. É o original. Parafraseando, ficou: Paulo Leminski já nos alertou para conferir, pois tudo que respira, conspira. Mantive o texto original, simplesmente fiz a transcrição. Nós temos um exemplo de uma música, como uma onda no mar. Diz assim a música: nada do que foi será, de novo do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. A vida vem em onda como o mar, no indo e vindo infinito. Tudo que se vê não é igual que a gente viu há um segundo. Tudo muda o tempo todo no mundo. Essa é a letra original da música interpretada por Lulu Santos. Veja como ficou. Pode-se dizer que as situações que vivemos nunca são iguais, por mais que pareçam semelhantes. A vida é um eterno ir e vir. Porém, nessas idas e vindas, elas voltam diferentes. Sendo assim, não é possível viver duas vezes o mesmo momento, pois tudo muda muito rápido. Então, hoje nós vimos como se constrói uma paráfrase, né? Pegar o texto original e transcrevê-la de acordo com a interpretação, sem mudar a ideia do texto original, mas sim manter. Ok? Espero que vocês
tenham aprendido, tá? Então, eu quero agradecer a vocês por assistir esta aula. Recebam um forte abraço e bons estudos. Tchau, tchau. Qualquer dúvida, só entrar em contato comigo, ok? Muito obrigado.